Olá, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre bad trips e dicas de redução de danos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as bad trips, apresentar alguns conceitos importantes, vou falar também sobre o que é possível e o que não é possível evitar, como entender e tirar o melhor proveito desse tipo de experiência e o que fazer caso o mal-estar persista dias ou até meses depois. A ideia desse vídeo é falar sobre esses tópicos de maneira mais geral. E nos próximos eu vou focar em dicas práticas sobre o que fazer se você ou alguém próximo estiver passando por uma experiência difícil. E eu vou falar aí de diferentes contextos, seja em festas, rituais ou num contexto mais psiconáutico, terapêutico. O assunto é muito extenso, muito complexo, impossível de ser esgotado em um vídeo curto. Então deixa aí nos comentários suas dúvidas, sugestões, para eu continuar aprofundando nesse tema nos próximos vídeos. Se você gostar, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a informações de qualidade sobre psicodélicos. Antes de mais nada, um aviso importantíssimo. A intenção desse vídeo é fornecer informações voltadas à redução de danos. Não é minha intenção estimular ou desestimular o uso de qualquer substância. Eu tô falando aqui com adultos que são livres e que devem ter o direito ao acesso a informações de qualidade para fazerem suas próprias escolhas da forma mais esclarecida e mais responsável possível, beleza? Então, para começar, eu vou dividir didaticamente as bad trips aqui em dois tipos, segundo o meu ponto de vista. Eu vou falar desses dois tipos separadamente, mas saiba que essa divisão é meramente didática e na prática elas podem ser mais ou menos misturadas. Então vamos lá. Os dois tipos de bad trips que eu observo são, primeiro, aquelas que são possíveis de ser evitadas com cuidados básicos de redução de danos, e é bom que sejam evitadas mesmo. É claro que você pode até extrair algum aprendizado desse tipo de bad trip, como dá para extrair aprendizado de qualquer situação ruim pela qual a gente passa na vida, mas é aquela coisa assim, dava para passar sem, dava para o problema não ter escalado tanto, dava para não ser tão traumático. E o segundo tipo, que são aquelas experiências difíceis que podem acontecer mesmo quando todos os cuidados de redução de danos são tomados, e que apesar de serem dolorosas, são um material extremamente valioso para ser trabalhado ao nível do desenvolvimento pessoal. Ao longo dessa série de vídeos, eu espero que a diferença entre esses dois tipos de bad trips fique cada vez mais clara. Uma experiência psicodélica é resultado de uma dinâmica complexa, que envolve não apenas o momento da experiência em si, mas também o preparo antes de tomar a substância e a integração da experiência depois que os efeitos passam. O preparo é talvez a parte mais central da coisa toda, porque ele vai influenciar não apenas a experiência em si, mas também na qualidade da integração pós-experiência. É importante entender que a experiência com qualquer substância psicoativa, mas principalmente com as psicodélicas, é resultado de um tripé: set, setting e substância. O set diz respeito a tudo do seu ambiente interno, a sua personalidade, sua história, visão de mundo, suas emoções, se você está tranquilo, se sentindo seguro, ou se você está passando por algum problema ou estresse naquele momento da sua vida, o quanto que você se preparou, quais são as suas intenções e expectativas, o ponto que você está aí no seu processo de autoconhecimento, etc. O setting se refere ao contexto externo ao uso, o ambiente físico, social e cultural onde a experiência ocorre. Se é um local onde você se sente seguro, se sente à vontade com as pessoas que estão com você, ou se não, se é um ambiente hostil, com pessoas que te incomodam, com uma música que não te agrada, etc. E a substância, a gente está falando aqui tanto em relação à qualidade quanto à quantidade. E claro, considerando aí também as interações com outras drogas, como medicamentos. Como eu disse, a experiência psicodélica é um resultado inseparável da dinâmica entre essas três variáveis. Mas dependendo da situação, uma ou outra variável pode ter um peso maior de influência na bad trip. Eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Primeiro, eu vou dar um exemplo de um tipo muito comum de bad trip, que é associado mais ao ambiente do que à substância ou a fatores psíquicos mais profundos. A pessoa que foi fumar maconha na rua, porque por algum motivo não podia fumar em casa ou em um ambiente seguro, e começou a ter paranoia de que ia ser pego, de que ia passar polícia, de que alguém ia denunciar. E aquilo que a princípio era para ser uma experiência tranquila, de relaxamento, de trocas com amigos, passou a ser uma experiência ruim, ansiogênica, e dependendo da predisposição da pessoa, até um gatilho para uma crise de pânico. Isso é muito comum. A grande bad trip, nesse caso, é vivermos num contexto proibicionista e que estigmatiza os usuários. E talvez o grande aprendizado que se possa tirar disso é pensarmos na urgência do fim do proibicionismo,
que nunca fez bem pra ninguém. Pelo contrário, faz muito mais mal pra sociedade do que o próprio consumo de drogas. Outro exemplo de bad trip que poderia ser facilmente evitada são aquelas que acontecem pelo uso de uma substância duvidosa ou por uma mistura inadequada. E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Não foi tão grave, mas eu consideraria uma bad trip. Uma vez eu tomei um papel que eu não testei, eu não tinha a menor ideia da substância que tinha ali. Fui pra uma festa e eu fiquei a festa inteira com um pensamento repetitivo impossível de entender. A impressão que eu tinha é que eram algumas palavras emboladas, ditas ao mesmo tempo. Eu não conseguia discernir que palavras eram aquelas. Era um som bizarro que ficava ali repetindo o tempo todo na minha cabeça. A festa acabou, eu fui pra casa, eu ainda estava sob efeito, não conseguia dormir. E essa coisa indistinguível ficou se repetindo na minha cabeça durante horas. Eu até tentei entender quais palavras eram aquelas, né? Porque aí talvez eu pudesse aproveitar alguma coisa dessa experiência, levar pra terapia e tal. Mas foi impossível. Eu devo ter ficado umas 12 horas com essa mesma coisa que eu não sei o que era, se repetindo na minha cabeça. E o único proveito de desenvolvimento pessoal que eu tirei dessa experiência foi decidir nunca mais usar uma substância que eu não conhecesse. Porque eu sabia que com psicodélicos de qualidade eu nunca tive e nunca teria esse tipo de pensamento confuso. Mas nesse vídeo eu quero focar no tipo mais rico e mais interessante de bad trip, as que têm mais a ver com o set, com o seu ambiente interno. Eu vou falar aqui sobre um tipo de situação em que a pessoa se preparou direitinho, tá num ambiente bacana, sabe que a substância é de qualidade, que a quantidade é segura também, mas mesmo assim passou por uma experiência difícil, pesada. Ou seja, uma situação em que as variáveis setting e substância estão no seu melhor. Caso essas duas variáveis também não estejam bem trabalhadas, isso pode levar a uma escalada da bad e isso pode ser bem problemático. Mas isso vai ser assunto aí para os próximos vídeos. Um conceito que eu acho muito importante apresentar para vocês, para a gente pensar nas experiências difíceis, é o que a Christine e o Stanislav Grof chamaram de função radar da nossa psique. O psiquiatra Stanislav Grof acompanhou milhares de pessoas sob efeitos psicodélicos em contexto clínico, principalmente o LSD. E anos mais tarde, após a proibição dos psicodélicos e, consequentemente, das pesquisas com essas substâncias, ele e a sua esposa Christina Grof desenvolveram a técnica de respiração holotrópica, que induz estados não ordinários de consciência através da respiração, sem uso de substâncias psicoativas. E aí, por meio de toda essa experiência, eles observaram esse fenômeno que denominaram função radar. O que seria isso? Quando alguém entra num estado de consciência expandida ou holotrópica, como eles dizem, seja induzido por um psicodélico, pela respiração ou por algum outro tipo de transe, a psique faz emergir o conteúdo que está mais carregado, mais maduro ou até mesmo mais urgente para ser trabalhado naquele momento. A função radar é como uma ferramenta de diagnóstico altamente sofisticada que instantaneamente localiza com precisão o problema ou o potencial que está mais significativo e carregado emocionalmente. É por isso que às vezes alguém vai num ritual, por exemplo, querendo ter uma experiência mística, um encontro com Deus, e acaba revivendo um episódio traumático que talvez ela achasse até que estava resolvido, ou até mesmo que ela nem se lembrava de ter acontecido. Ou, num outro exemplo, alguém que vai numa festa, a fim ali de descontrair, se divertir, usa um psicodélico e de repente começa a lidar com um conteúdo psíquico muito forte, com emoções muito difíceis. É muito comum que isso gere uma catarse emocional, e é muito importante que a pessoa tenha um ambiente que a apoie nesse processo, que crie as condições acolhedoras para que a pessoa passe por aquilo com segurança, sem julgamento e sem repressão. A função radar explicita uma espécie de sabedoria ou força interna de autocura que vai guiar a experiência da pessoa pelo caminho que ela precisa passar para melhorar. E quase sempre não é um caminho fácil ou óbvio. E é muito importante que a pessoa tenha um apoio adequado nesse processo. Tem uma frase que talvez você já tenha ouvido por aí e que resume bem esse tópico. O psicodélico não te dá o que você quer, te dá o que você precisa. E aí eu quero deixar muito claro que toda dor, todo incômodo aponta para algo que precisa ser olhado. A função evolutiva da dor é essa, é chamar a atenção para algo que está ameaçando a sua integridade de alguma maneira. Quando alguém tem uma dor física, uma dor de dente, por exemplo, ela precisa ir ao dentista para ver o que está acontecendo. Pode ser que ela descubra uma cárie que, por desatenção, foi passando desapercebida, foi ficando mais profunda, até chegar aos nervos. Se a gente não sentisse dor, uma simples cárie poderia evoluir para uma infecção grave, sem nem a gente se dar conta. E isso seria muito ameaçador para a nossa integridade física. E caso a pessoa decida ignorar o sinal da dor e se contentar em apenas ir tomando um medicamento ali para aliviar, para anestesiar, sem buscar ajuda profissional para entender e resolver o problema,
a tendência é também que isso se torne cada vez mais grave e ameaçador. As dores psíquicas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Ninguém sofre à toa, do nada. E só ficar tentando evitar a dor, seja com medicamentos, seja com alguma técnica que busque apenas mudar o foco de atenção para coisas positivas, não vai ajudar e pode contribuir para que o problema se agrave. Você até pode usar alguma dessas alternativas para te ajudar a lidar com o sintoma, mas só isso não resolve. Acontece muito também da pessoa continuar mal dias ou até meses depois de uma experiência psicodélica. E isso reitera a importância de olhar para esse processo. Se a pessoa está sofrendo, se ela está confusa, ela está angustiada, é muito importante buscar entender para onde que essa dor está apontando, qual que é a origem dela, o que ela está dizendo sobre você. E é muito importante buscar ajuda profissional qualificada para lidar com isso, de preferência psicólogos e psiquiatras que conheçam sobre psicodélicos e que saibam trabalhar com essas experiências. Aqui no Brasil, felizmente, a gente tem a TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, que é uma equipe de psicólogos e psiquiatras especializados na integração desse tipo de experiência. E o que seria integração? É justamente o movimento de compreender, significar e aprender com a experiência psicodélica, incorporando e integrando esses aprendizados no cotidiano. Uma boa integração da experiência psicodélica é fundamental, inclusive para os ganhos terapêuticos, principalmente quando a gente está falando de experiências difíceis. Eu fiz um vídeo com 10 dicas para integração psicodélica, eu vou deixar aqui no card para você assistir também. Se você ainda não conhece, a TRIP faz parte da Associação Psicodélica do Brasil, a queridíssima APB, que desde 2015 vem contribuindo para a produção e disseminação de conhecimento sobre psicodélicos, tanto em relação a perspectivas clínicas, quanto em arte, cultura e questões socioeconômicas. Além da TRIP, a APB tem também a equipe do Brisa, que promove um trabalho maravilhoso de redução de danos em festas, fornecendo informações, testagem de substâncias e espaços de acolhimento com profissionais qualificados para quem precisar. Bom, hoje eu quis trazer esses elementos mais gerais sobre a dinâmica psicológica dos psicodélicos e sobre as experiências difíceis. Me conta aí nos comentários se esse vídeo foi útil, se você aprendeu alguma coisa nova por aqui e quais as dúvidas que você ainda tem sobre esse assunto. Fica ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer dicas práticas específicas para cada tipo de contexto de uso. E já sabe, se você gosta do meu trabalho, me dá aquela força com os algoritmos youtubísticos. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você saber quando eu postar vídeos novos, já que eu não tenho aqui uma frequência tão certinha de postagem. E é isso. Um grande abraço e até a próxima!